Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luterana de Interlagos. Hoje trazemos o início de um novo livro deste nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Vamos para o nosso segundo livro, livro de Jó. Teremos a introdução ao livro e os 4 primeiros capítulos. Um breve sumário, introdução ao livro de Jó, autoria e data, personagens, principal temática, uma questão, Satanás, e Jó 1 a 4. Muito bem, autoria e data. Quem teria escrito e quando foi escrito o livro de Jó? Antes de mais nada, eu preciso fazer aqui uma explicação. O mais natural, talvez você estivesse esperando que, após Gênesis, passássemos a ler o livro de Êxodo. Mas estamos começando a ler o livro de Jó. Por que isso, pastor? Porque nós estamos querendo seguir uma sequência cronológica da Bíblia. E, de acordo com estudos de comentaristas, historiadores, teólogos, o livro de Jó, a narrativa, ao menos, deste livro, o tempo em que ela se passa é muito provavelmente um tempo bem arcaico, até mesmo antes do livro de Êxodo. Então, estaria ali mais ou menos a época em que Gênesis foi escrito, ou Gênesis, na verdade, não foi escrito, mas em que os relatos de Gênesis ocorreram. Claro, não exatamente nos primeiros dias da criação, um pouco depois. Então, aí tem uma dúvida, se Jó veio depois de Noé, se Jó veio antes de Noé, e não temos essa resposta. O que nós sabemos é que Jó veio antes de Moisés, Jó vem antes de Êxodo. Por isso que nós estamos começando hoje o livro de Jó, porque essa é a ideia, que façamos uma leitura bíblica cronológica dos acontecimentos. Quem escreveu, não sabemos. Não temos o autor definido neste livro de Jó, e também não sabemos quando foi escrito e muito menos em que época exatamente Jó viveu. O que nós sabemos é que foi um período muito, muito antigo, antes ainda de Êxodo. Personagens do livro de Jó, são poucos os personagens. Os filhos de Jó logo morrem, né, no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos. E temos Jó como personagem principal, temos a sua esposa e temos também os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e também Eliú. Os amigos, logo nós veremos se de fato estes eram amigos, foram amigos de Jó ou, quem sabe, amigos da onça. Principal temática de Jó, alguém poderia dizer, é a fé. Porque sabemos que o livro de Jó vai narrar sofrimentos e este homem aparentemente vai permanecer firme. Será que vai permanecer? É um questionamento. Há quem diga que o livro de Jó tem como principal temática a paciência. Por isso temos, inclusive, aquele ditado popular, aquela expressão, paciência de Jó. Mas será que Jó foi realmente paciente? Veremos. Será que é um livro que fala de tentação e provação? É uma possibilidade também. E o problema do sofrimento? Seria um livro que analisa este problema? Ou quem sabe poderíamos dizer que o livro traz todas essas temáticas e mais um pouco. Veremos. Fica aí a dúvida. E um outro ponto bem polêmico do livro de Jó, que é a figura de Satanás. Satanás conversa com Deus? Como assim? O que acontece ali? E aí, se você vivenciou fortemente aí os anos 80, os anos 90, como eu, você está vendo aí a figura do mestre dos magos e do vingador, daquele conhecido desenho, Caverna do Dragão, que nunca tinha fim. As crianças estavam em outro mundo, crianças, jovens, e nunca conseguiam voltar para o seu mundo. E essas duas figuras sempre apareciam para eles, o mestre dos magos e o vingador. E há um relato de que no final, o mestre dos magos
ele é o vingador e o vingador é o mestre dos magos. Então ele aparece duplamente em um formato bom para aqueles jovens, animando, consolando, dando esperança, em um formato ruim, né, colocando a vida deles em perigo e ameaçando-os. E há quem diga que Deus é assim. Existe um dualismo. Portanto, Deus ele tem o mesmo poder que Satanás. E eles têm uma função diferente, mas estão juntos. E às vezes as pessoas se utilizam da narrativa de Jó para defender esta ideia. Eu logo adianto a vocês que não é a forma que nós encaramos nem este livro e nem a teologia. Satanás de fato vai conversar com Deus no livro de Jó, mas existe uma outra forma de nós encararmos isso que logo mais veremos neste mesmo vídeo, por isso eu não vou dar spoiler antes da hora, porque vai estar nos primeiros capítulos que nós iremos analisar. Muito bem, uma breve introdução ao livro de Jó, porque o livro de Jó é um livro que não tem muito o que dizer dele a respeito antes. Precisamos ler o livro de Jó. Precisamos encarar, analisar. É um livro desafiante. É um livro difícil, de compreensão difícil, mas que, com o auxílio de Deus, seguramente teremos uma boa compreensão. E eu não tenho dúvidas de que uma boa compreensão do livro de Jó nos auxiliará também em nossa vida, em nossas vivências, em nossas experiências e também em nossos sofrimentos. Vamos juntos, vamos analisar então os primeiros 4 capítulos do livro de Jó. E como sempre fazemos, iniciando por um breve resumo dos capítulos. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Assim inicia o livro de Jó, apresentando aos leitores quem é Jó. Ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era um homem muito rico. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha muitas pessoas a seu serviço e era considerado o maior de todos do Oriente. Jó tinha o costume de oferecer sacrifícios a Deus por seus filhos, pensando que talvez eles pudessem ter pecado e blasfemado contra Deus em algum banquete que eles costumavam oferecer a eles mesmos. Eles se reuniam em festinhas, mas não eram festas regadas a drogas, a álcool. Aparentemente era apenas uma festa de família, em que eles comiam, eles bebiam um pouco, mas não muito, e eles se alegravam. E então, nós chegaremos ao ponto que talvez seja o ponto mais polêmico do livro de Jó. Inicia um diálogo entre Satanás e Deus. No texto, vemos que em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E ele responde: de rodear a terra. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E Satanás passa a provocar, dizendo: será que é sem motivo que Jó teme ao Senhor? Ele tem tudo, ele é abençoado pelo Senhor. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então, Satanás saiu da presença de Deus. E o que vai acontecer? Dito e feito. Após esse polêmico diálogo, Jó começa a perder tudo o que tem. E eu pego aqui as Sagradas Escrituras porque é muito interessante o relato.
Lembrando que Jó é um livro de literatura sapiencial, tem uma certa poesia no seu relato, apesar de serem palavras por vezes duras. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles, e de repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E de repente eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E qual foi a reação de Jó? Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Atitudes convencionais de quem está em luto. Mas ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto diz o texto que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E chegamos ao capítulo 2. Quando pensamos que Jó já sofreu o suficiente, eis que Satanás aparece e desafia Deus mais uma vez. Estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. E Jó fica tomado por tumores, desde a planta do pé até o alto de sua cabeça. Ele chegou a pegar um caco de barro para raspar suas feridas, e sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus. E qual é a reação de Jó? Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. E eis que 3 personagens importantes da história de Jó aparecem: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Eles ficam 7 dias e 7 noites com Jó sem falar nenhuma palavra, pois sabiam que o sofrimento que Jó passava era muito grande. Chegamos ao 3º capítulo. Nos primeiros 2 capítulos, a reação de Jó é extraordinária. Contudo, a partir do capítulo 3, diante de um sofrimento terrível e sem ter perspectiva de melhora, Jó passa a desabafar. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, questiona por que não morreu ao nascer e por que um miserável como ele continua vivendo. E finalmente chegamos ao último capítulo de hoje, capítulo 4. E eis que o primeiro dos amigos de Jó, Elifaz, toma a palavra. Elifaz inicia perguntando a Jó se ele terá paciência para ouvir. Ele argumenta que chegou o momento de Jó sofrer, e justamente agora ele perde a paciência. Elifaz questiona: será que algum inocente já chegou a perecer? E também questiona: pode um mortal ser justo diante de Deus? E assim concluímos a primeira parte com um breve resumo dos primeiros 4 capítulos de Jó. Passamos à segunda parte, questões e dúvidas que podem surgir. Onde ficava Uz, a terra de Jó? As 2 localizações mais prováveis para a terra de Uz estão na Arábia, a leste de Petra, hoje noroeste da Arábia Saudita.
ou mais provavelmente em Baçã, a leste do mar da Galileia e ao sul de Damasco, hoje oeste da Jordânia ou sul da Síria. Questão 2. Os banquetes dos filhos de Jó tinham algum componente de imoralidade, por isso Deus teria castigado eles? É muito provável que não. Eles apenas se reuniam e festejavam. Questão 3. Satanás já havia caído quando conversou com Deus a respeito de Jó? Sim. O relato de Jó ocorre após a queda em pecado. E se Satanás foi quem tentou os seres humanos a caírem, Satanás também já havia caído. Embora não saibamos onde ocorreram os encontros entre Satanás e Deus, o fato é que não foi no céu, visto que ele já havia sido expulso de lá. E vê-se também que não foi na terra, pois ao ser perguntado de onde vinha, ele respondeu de rodear a terra e passear por ela. Tais concílios ocorreram em algum lugar do universo, que não a terra e nem o céu. Percebe-se que o objetivo de Satanás em ter contato com Deus após o pecado era com a intenção de desafiá-lo por mais uma vez, conforme relatado no texto de Jó. Questão 4. O que aprendemos com a reação de Jó diante da perda de tudo o que ele tinha? Lembram-se? Vocês se lembram do que Jó falou? Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele fica doente, ele vai dizer, quando a mulher dele diz, por que você não amaldiçoa a Deus? Ele diz, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E aqui nós aprendemos com Jó. Porque muitas vezes na nossa vida, quando as coisas estão bem, nós estamos bem, e às vezes a gente nem se lembra de Deus, e quando lembra, se lembra de uma forma grata, quando nós estamos bem. Mas e quando as coisas vão mal? E quando a enfermidade bate à nossa porta? E quando o luto chega até nós? Qual é a nossa reação? Falamos como Jó disse, Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Falamos que aceitamos o bem de Deus, porque que não iremos aceitar o mal? Normalmente não é assim que ocorre. Questão 5. Por que Deus permitiu que Satanás fizesse Jó sofrer tanto? E temos a impressão de que Jó está sendo um mero joguinho para Deus e o diabo. E algumas pessoas até se sentem muito mal com esse relato. Mas o que nós podemos observar é que Deus não é nenhum sádico. Ele não se alegra com o sofrimento de Jó, mas ele tem um propósito. Qual seria o propósito do sofrimento? É o que muitas pessoas questionam hoje na vida, e muitas vezes nós não temos resposta para o nosso sofrimento. Mas o que nós percebemos na vida de Jó é que não só de pão viverá o homem, que o ser humano pode perder tudo que ele tem no piscar de olhos, e que ainda assim poderá se manter, desde que tenha Deus. Até porque tudo que nós temos hoje um dia irá acabar, um dia iremos perder, mas se cremos em Deus, sabemos que temos a vida eterna. Questão 6. O que aprendemos com a reação de Jó diante das enfermidades que tomam o seu corpo? A não nos queixarmos diante de adversidades em nosso corpo e a testemunharmos como Jó fez. Muitas pessoas, quando estão enfermas e são cristãs, têm uma oportunidade única de testemunhar a fé, de mostrar que apesar dos pesares, crer em Deus faz toda a diferença. Questão 7. Faz diferença ficar perto de alguém que sofre sem falar nenhuma palavra, como Elifaz, Bildade e Zofar fizeram? E a resposta é sim, faz toda a diferença. Se não é possível falar, se palavras não consolam, a presença muitas vezes vai ajudar, ainda que não console totalmente. Um abraço amigo, foi o que eles não fizeram a Jó, nem poderiam, porque Jó estava coberto de feridas, mas eles estavam lá. Depois, quando eles começam a abrir a boca, aí que começam os problemas. Mas estar ao lado é mais do que suficiente, ou é o máximo possível que podemos fazer muitas vezes.
em momentos em que palavras nos faltam e palavras não adiantam. Questão 8. Amaldiçoar o dia em que nasceu é um sério pecado contra Deus? É uma questão de difícil resposta. Normalmente nós vamos dizer que sim, que nós não podemos amaldiçoar jamais o dia em que nós nascemos. Mas se observarmos bem, Jó fez isso. Jeremias, de certo modo, fez isso. Ezequiel, de certa maneira, fez isso. E todos eles foram ouvidos por Deus. E o lamento deles está na Bíblia. Portanto, quando coisas ruins nos acontecem, nós podemos sempre procurar a Deus e falar o que bem entendermos. Mas, claro, de uma forma respeitosa e humilde, sabendo que muitas vezes é um desabafo que vai passar, porque os sofrimentos, para aquele que crê, passam. Questão 9. Podemos falar com Deus como Jó falou? É uma dificuldade. Nós sempre precisamos procurar ser respeitosos, humildes com Deus. Precisamos reconhecer quem somos nós e quem é Deus. Deus é soberano. Deus não deve satisfações a ninguém. E depois, lá no final do livro de Jó, nós veremos como Deus vai responder a Jó. E isso vai nos ajudar muito. Mas a verdade é que nós sempre podemos conversar com Deus. Questão 10. O que podemos aprender com os questionamentos iniciais de Elifaz? Será que algum inocente já chegou a perecer? E também ele questiona, pode o mortal ser justo diante de Deus? E por mais que Elifaz tenha uma boa intenção, e ele não fale algo que seja teologicamente, doutrinariamente equivocado, Elifaz vai trazer muito mal, vai fazer muito mal a Jó. Por isso que seria melhor ele ficar calado, né? Por outro lado, nós podemos sim refletir nas palavras de Elifaz. Não existem pessoas inocentes neste mundo. Nós sofremos, é verdade, mas somos pecadores. Pode um mortal ser justo diante de Deus? E a resposta categórica é não. Nós não podemos ser justos diante de Deus. Por isso, qualquer sofrimento que nos sobrevenha, ainda que aos olhos humanos ele não seja justo, diante de Deus, quem somos nós para reclamar de sofrimento se somos miseráveis pecadores? Por último, os aspectos teológicos. O livro de Jó é um dos livros mais desafiantes da Bíblia. É uma verdadeira porrada, como vocês já perceberam logo no início. Logo no início, nós nos deparamos com duas coisas que são muito questionáveis: o sofrimento humano e a existência do diabo. Como pode Deus conversar com o próprio diabo e aceitar os seus desafios? Como pode Deus permitir que um homem íntegro e temente a Ele sofra? Se hoje isso não ocorre de uma forma tão escancarada, questionamentos e dúvidas continuam surgindo na cabeça de quem está no leito de morte, em uma cama de hospital, ou que tem um filho doente, ou que padece a morte de um ente querido de forma inesperada. Por que viver em meio a tanto sofrimento? Será que não teria sido melhor se não tivéssemos nascido, como o Jó questiona? Diante de tantos questionamentos, uma coisa é certa: Deus existe. E Ele até permite que o sofrimento nos acometa, mas Ele não é negligente para com a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas e Ele tem seus meios de aliviar o nosso sofrimento. E o principal meio é de colocar alguém para sofrer em nosso lugar. Engana-se quem pensa que Deus é um velhinho barbudo que gosta de fazer com que suas criaturas sofram e que está distante de nosso sofrimento. Se fosse assim, Ele jamais teria enviado o seu filho, o seu único filho, para sofrer a condenação que nós merecíamos e morrer em nosso lugar. Jesus é a certeza de que nenhum sofrimento neste mundo é em vão e que o nosso sofrimento não chega aos pés do sofrimento que Ele passou, tendo em vista que por conta dos nossos pecados, como diz Elifaz, nós merecemos sofrer. Mas Jesus sofrer sem ter qualquer pecado e em nosso lugar e por amor a nós, isso não. E pelo sofrimento dele, nós podemos ter a certeza de que todo o sofrimento que passamos é passageiro e de que teremos a vida eterna junto com Ele. Muito bem,
Eu espero que esta pedrada tenha sido útil para a sua vida, para a sua caminhada cristã. Continue seguindo o nosso canal, o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã, dia 30 de janeiro, teremos mais 4 capítulos do livro de Jó, Jó 5 a 8. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.